Olá, galera! E aí, como é que vocês estão? Estão bem? Prontos para mais uma aulinha aí de Química Orgânica? Pessoal, só recapitulando aí, né, quem não assistiu ainda a última aula, também não fez a atividade, né? Lembrando que nós fizemos a introdução aí das funções oxigenadas, né? E eu dei um panorama geral, né? Quais são as principais funções que nós temos oxigenadas, como é o caso dos álcoois, fenóis, éteres, cetonas, aldeídos, ácidos carboxílicos, ésteres, né? Nós fizemos aí um aparato geral de como é que você vai diferenciar um do outro. E agora nós vamos começar a falar de cada função oxigenada agora separadamente, né? Então, para nossa aulinha de hoje aqui, nós temos as funções oxigenadas hidroxiladas, né? Estou que são funções oxigenadas hidroxiladas. São aquelas que vão apresentar a hidroxila. A hidroxila, para quem não lembra, é aquele OH, né? Ou seja, é quando você tem um átomo de oxigênio ligado a um átomo de hidrogênio e, é claro, com uma valênciazinha livre. Então, isso aí são as funções o quê? Oxigenadas hidroxiladas. Então, pessoal, para começar, primeiro aqui com a primeira função oxigenada hidroxilada que nós temos, nós vamos observar aqui a função álcoois, né? Os álcoois aí que são muito comuns em nosso dia a dia, principalmente nessa época de pandemia, que estamos utilizando muito o álcool em gel, o álcool 70. Então, tudo isso daí, né, é um composto orgânico, né, que está dentro das funções oxigenadas. E ela apresenta a hidroxila. E como eu falei aqui a você, a hidroxila é o quê? É quando você tem justamente aqui esse OH, que é o oxigênio ligado ao hidrogênio, certo? Então, pessoal, dos álcoois que nós temos, o que é que a gente nós vamos caracterizar como sendo um álcool? Tá lá, ó, todo composto orgânico que apresenta a hidroxila OH ligado a um carbono saturado. Lembrando que carbono saturado é aquele carbono que está ligado com outro átomo de carbono através de uma ligação o quê? Simples. Então, pessoal, isso daqui é a principal definição, certo? Que nós vamos ter aí para o álcool. OH, que é a hidroxilazinha, ligada a um carbono saturado, ok? Pois bem, então com relação aqui aos álcoois, nós temos uma nomenclatura, né? Que a nomenclatura é a forma de como nós vamos colocar o nome àquele composto. E nós temos aqui para os álcools a nomenclatura oficial. Então, como é que nós vamos fazer essa nomenclatura oficial para os álcools? Pessoal, isso aqui vai ser, no caso, estrutura de palavras, né? Para fazermos a nomenclatura oficial de um álcool, primeira coisa que nós devemos fazer é o prefixo. O prefixo, como nós já aprendemos aí anteriormente, eu coloquei aqui lá nos hidrocarbonetos, né, tem toda aquele panoramazinho lá. O prefixo, se você tem aqui, ele vai indicar para a gente a quantidade, né, quantidade de carbono, certo? Então o prefixo vai variar. Um carbono é met, 2 carbonos é et, 3 carbonos e assim sucessivamente, que vocês já conheceram aí nas aulas anteriores. Quem tiver alguma dúvida, volta lá e veja a nomenclatura dos hidrocarbonetos. Depois, galerinha, nós temos aqui o infixo, né, que está relacionado com o tipo de ligações. Se só tiver ligações simples, AN, uma dupla EN, uma tripla IN e 2 duplas de EN, certo? Então é a mesma coisa dos outros, basicamente sim. O que nós vamos alterar, pessoal,
de um para outro está somente nessa parte aqui final, que é o sufixo, né? O sufixo, que nesse caso aí, o sufixo vai ser o OL, porque está relacionado com o tipo de função que nós vamos ter, tá? Então esse OL que nós temos aqui, esse OL, é justamente a diferença que eu terei de um álcool para um hidrocarboneto. Lá nos hidrocarbonetos, você sempre terminava com o quê? Terminava com O no final. O. Aí agora, nós vamos terminar com o quê? Com OL. OL. Ok? Então, por exemplo, pessoal, nessa primeira cadeiazinha aqui, que nós temos, você está vendo que é um álcool, por quê? Dá para ver, né? O OH ligado a um carbono saturado. Então essa cadeia, como nela nós só temos apenas e tão somente 2 átomos de carbono, não é obrigado você fazer a numeração dessa cadeia, não precisa. Então, por exemplo, quantos carbonos a gente tem aqui? 1, 2. Então, se aqui nós temos 2 átomos de carbono, o prefixo que eu vou utilizar aqui vai ser etan. Deixa eu aumentar aqui mais um pouquinho essa letra. Etan, né? Et, aliás, né? 2 átomos de carbono vai ser et. Entre os 2 átomos de carbono só existe ligação simples. Então eu vou colocar AN, etan, né? E aqui, pessoal, como ele é um álcool, porque o OH está ligado diretamente a um carbono saturado, eu devo colocar a terminação final OL. Então aqui, pessoal, seria para a gente o etanol, né? Repetindo, et porque são 2 átomos de carbonos, né? Prefixo et. AN por quê? Porque nós temos uma ligaçãozinha simples entre esses 2 átomos de carbono. E OL porque nós temos um álcool. O etanol, que é justamente esse etanol que a gente usa aí no dia a dia, né? É tanto que esse daqui ele também tem um nomezinho, como a gente fala, o nomezinho não oficial dele é chamado de álcool etílico. Então, o álcool etílico e o etanol são os mesmos elementos. A diferença é o quê? Que aqui nós temos o nome científico, nome oficial, e aqui nós temos o nome usual, álcool etílico, que é obtido através da fermentação, aqui no caso da cana-de-açúcar, né? Muito bem, o álcool etílico. Então isso aí, pessoal, é a nomenclatura dos hidrocarbonetos. Vamos fazer aqui o nome mais desses outros 2 aqui. Ó, pessoal, primeiro, nesse caso aqui, nós temos uma cadeia de traços. Para lembrar, as cadeias de traços, nós temos em cada interseção e na ponta, ó, nós temos átomos de carbono, certo? Então essa cadeia aqui vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Quando você estiver fazendo o nome de um álcool, se essa cadeia aqui ela for o caso, ela tiver, né, mais de 2 átomos de carbono, ou seja, de 3 para frente, obrigatoriamente nós temos que numerar essa cadeia, fazer a numeração dessa cadeia para indicar a posição do OH. Ou seja, galera, o OH agora é tipo como se fosse indicar a posição de um radical, indicar a posição de uma ligação insaturada. Então também nós vamos ter que indicar a posição, né, aonde é que está esse OH. Aí aquela questão, você deve começar a numerar essa cadeia agora, a prioridade é o OH. Independente se ela tenha ligações insaturadas, independente se ela tenha radicais. Se você tiver agora o OH, ele será a nossa prioridade. Ou seja, nessa cadeiazinha aqui, à minha esquerda, vocês estão vendo que o OH está mais perto do lado esquerdo, não é? Então, obrigatoriamente, eu vou ter que começar a numerar essa cadeia aqui do lado esquerdo, porque o OH está mais perto do lado esquerdo.
Então aqui vai ficar, ó, 1, né? Vamos lá, 2, 3, 4, 5 e 6. Ok, galera? Então, depois que eu fiz isso daqui, eu vou agora colocar o nome oficial dessa cadeia. Então, se nós temos aqui, ó, 6 átomos de carbono, revisa lá os prefixos. Para 6 átomos de carbono, o prefixo será X. H é X, né? Todos os 6 átomos de carbono que estão aí presentes na cadeia apresentam apenas ligações simples, então eu vou colocar AN, né, hexan. E agora, galera, nós temos o que aqui? Nós temos o OH, que aqui representa o álcool, e esse OH está no terceiro átomo de carbono da cadeia. Então eu vou colocar aqui o 3 e na frente eu vou colocar OL. Então o nome oficial aí para essa cadeiazinha aqui seria hexan 3-ol, certo? Hexan 3-ol. Só um lembrete importante, pessoal, que antigamente esse hexan 3-ol, se vocês estiverem vendo aí algum livro um pouco mais antigo, né, até mesmo assim algum material, né, vinha antigamente desse jeito, 3-hexanol, certo? É mais bonito, mas hoje, né, o nome mais, a forma, né, mais atualizada que nós temos é justamente essa aqui de cima, hexan 3-ol. Hex porque tu vai ter 6 átomos de carbono, an porque todos os 6 átomos de carbono estão ligados com ligações simples, e 3-ol devido à presença do OH no terceiro átomo de carbono. Ok, galera? Beleza? Então, quem aprendeu já aquelas funções hidrocarbonetos, tá vendo que é apenas uma continuação. As coisas que vai alterar é a presença da hidroxila. Ok? Vamos lá. Exemplo, a minha direita agora. Ó. Aqui a minha direita. Isso aqui é um pouco maiorzinho, mas não tem problema. Olha só, pessoal. A primeira coisa que eu vou fazer, não pode esquecer também agora, uma cadeia como essa, aliás, a identificação da cadeia principal. Essa aqui tá fácil porque já está numerada, mas a cadeia principal nessa situação seria esse daqui, ó. A maior sequência de carbono possível, né? Só pode ter o quê? Duas extremidades, né? Como a gente falou, duas extremidades e a maior sequência de carbono possível. Então, essa aqui, pessoal, seria a nossa questão. Beleza, galera? Então, o que é que nós podemos ver além da cadeia principal? Veja que aqui eu tenho alguns elementos que estão do lado de fora. Então, esses elementos aqui, essas estruturazinhas que estão do lado de fora, são os nossos radicais. Tu vai misturar agora, vai, né? Como a gente falou, a química orgânica, ela vai apenas acrescentando, né? Ela nunca para, ela sempre acrescenta. Por exemplo, aqui eu tenho CH3. Vocês já conhecem de outros carnavais que este CH3 representa o radical o quê? Isso, radical metil. Met porque é apenas um átomo de carbono e o porque é um radical. E eu também tenho, meu povo, esse outro aqui, ó, CH2CH3, certo? Que radical vai ser esse daí, Cristóvão? Bom, aqui nós temos 2 átomos de carbono, então nesse caso, aqui vai ser o radical etil. Então, radical metil, radical etil. Vejam também, meu povo, que aqui eu fiz a numeração da cadeia já, ó. Aqui nós temos a numeração. Se eu fosse levar em consideração, né, os radicais, eu teria começado da esquerda, porque estaria mais perto do CH3. Mas foi o que eu falei a vocês agora há pouco. Nós devemos levar em consideração o OH. Como o OH está mais perto do lado direito,
Então é de lá que eu devo começar a fazer essa numeração. Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Depois que eu fiz aqui a numeração, agora vamos partir para o nome da nossa cadeia principal. Aí, nesse caso, galera, aquela mesma história. Como a gente tá aí, nós temos radicais, então primeiro eu tenho que começar a fazer, né? Tenho que colocar primeiro o nome dos radicais. Aqui eu tenho um radicalzinho etil, CH2CH3, que está no terceiro carbono da cadeia principal. Vai ficar 3 etil, hífen. Aqui eu tenho um radical metil que está no quarto carbono, ó, ligado ao quarto carbono na cadeia principal. Vai ficar 4 metil. Pela nossa regrazinha básica sobre nomenclatura, aqui, pessoal, eu tenho 5 átomos de carbono. Agora, já falando da cadeia principal, 5 átomos de carbono, nós começamos com pente. Então, como começa com P, eu não vou colocar o hífen, já vou emendando os radicais, né? 5 carbono, pente. Todos os 5 átomos de carbono estão com ligações simples, AN, pentan. E agora, meu povo, eu tenho um OH, que está ligado ao segundo átomo de carbono da cadeia principal. Eu vou colocar 2-ol. Ok, pessoal? Então, isso aí é o nome oficial desse composto. Ok? Ó, 3-etil, por quê? No terceiro carbono da cadeia principal, eu tenho um radical etil. 4-metil, por quê? No quarto átomo de carbono da cadeia principal, eu tenho um radical metil. Pente, porque são os 5 átomos de carbono. AN, porque todos estão com ligações simples. E 2-ol, porque eu vou ter um OH ligado ao segundo átomo de carbono da cadeia principal. Ok, pessoal? Tranquilo aí com vocês? Muito bem, então, questãozinha muito fácil, né? Vamos fazer aqui mais duas para nós finalizarmos com os fenóis. Vamos lá. Essa daqui agora, ó. Cadeia principal. Cadeia principal está aqui. Olha a cadeia principal aí, gente. Cadeia principal é a central, né? Observando os radicais que nós temos, olha, aqui eu tenho o CH3 e também tenho o CH3 aqui em cima. Todas as vezes que nós temos CH3, lembrando que aqui vai ser o radical metil, né? E aqui em cima também eu vou ter o radical metil, ok? E aqui embaixo, observe que apareceu CH2CH3, que nesse caso vai ser o radical que? Etil. Certo, pessoal? Então, já fiz a localização da cadeia principal, identifiquei os radicais. A outra parte seria a questão da numeração, porém aqui já está numerado, ó, e eu comecei a fazer a numeração dessa cadeia do lado esquerdo, porque está mais perto do nosso OH, né? O OH aqui está mais perto do lado esquerdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo, pessoal? Então, agora vamos lá colocar o nome dessa cadeiazinha aí. Quando eu for colocar o nome dessa cadeia, vai, né? Primeiro coloca o nome dos radicais em ordem alfabética. E por último é que a gente coloca o nome da cadeia principal. Quem são os radicais em ordem alfabética? O E vem primeiro. Então eu tenho o etil, que está no carbono 4. Só mais vou colocar dimetil, mas esse di, pessoal, é ordem de complexidade. Então a ordem de complexidade ela não entra aí na ordem alfabética, certo? Então vai ficar, ó, no quarto átomo de carbono, eu tenho um radical etil. Então 4 etil, né?
Tenho agora um metil no carbono 2 e um metil no carbono 5. Então, 2,5 dimetil. E agora nós temos a cadeia principal, que tem 7 átomos de carbonos. Então, para 7 átomos de carbono aqui vai ficar, ó, ept, né? Ept, separado com hífen, porque começou com H, né? Se não começar com H, você pode emendar com o último radical. Essa regrazinha é básica, né? Tudo com ligações simples, AN. E agora, como ele é um álcool, porque aqui na parte de cima, ó, eu estou vendo o OH ligado a um carbono saturado. E esse OH está no terceiro carbono, então vai ficar 3-ol. Ok? Então, o nome oficial aí dessa cadeia ficaria 4-etil, 2,5 dimetil, heptan, 3-ol. Ok, galera? Então, é o nome dessa cadeia aí. E fechando os exemplos aqui dos álcools, eu coloquei essa cadeia aqui porque às vezes aparece muito também desse tipo. Isso aí vai ser um diol. Diol é o quê? Quando a gente tem duas hidroxilas ligados ao álcool. Se tivesse 3 seria triol e assim sucessivamente, né? Então vocês já sabem, ó, que nós vamos ter átomos de carbono aqui, ó. Vou colocar tudo direitinho, as bolinhas que representam os átomos de carbono. Outra coisa também importante, pessoal, essa cadeia tem que numerar ela? Tem, que é para dizer agora, já que eu não tenho radicais, mas eu tenho aí o que? Aí eu tenho os OHs. Então eu tenho que dizer aonde é que esses OHs estão. Então eu tenho que numerar. E aqui é o seguinte, eu tenho um OH perto do lado esquerdo e outro OH do lado direito. Então aí eu posso começar de qualquer lado. Vamos começar aqui da esquerda. 1, 2, 3, 4 e 5, certo? Então aqui nós vamos ter, ó, ao todo 5 átomos de carbono. Então o nome ficará 5 carbono, pente. Todos os 5 átomos de carbono estão ligados com ligações simples, AN. Aí agora eu tenho 2 OH. Um vai estar no carbono 2 e o outro está no carbono 4. Então 2,4, ao invés de colocar apenas OL, né, o OL, e aqui eu devo colocar diol. Diol por quê? Porque vamos ter 2 OHs. Um que está no carbono 2 e o outro que está no carbono 4. Ok, pessoal? Então, isso daqui que a gente observou, tudo isso aqui são exemplos de álcoois, né? Fala vocês que a gente fala álcool, aí só pensa no álcool que a gente abastece o carro, a moto, esse álcool 70, né, que a gente usa aí agora no coronavírus. Mas na verdade, como eu falei a vocês aqui anteriormente, ó, todo e qualquer composto que apresentar um OH ligado diretamente a um carbono saturado, isso, meu povo, será um álcool, certo? Fechando agora a aula de hoje, nós vamos fechar com os fenóis. Fenóis também faz parte, né, das funções hidroxiladas, porque apresenta a hidroxila OH. Só que os fenóis, pessoal, diferente dos álcoois, você vai ter um OH ligado diretamente ao anel aromático. Está aqui, ó, ligado diretamente ao anel aromático. Então vejam que nesse exemplozinho a gente tem isso, ó, o OH, né, está ligado diretamente ao anel aromático. Então isso daí vai ser um fenol, certo? Diferente do outro. Se aqui tivesse, vamos supor aqui mesmo no meio, aqui no meio tivesse um CH2, vou botar aqui até maior para gente, vou botar aqui mesmo aqui no meio, um CH2.
Aí esse OH tivesse ligado se tivesse desse jeito, o OH ligado ao CH2 e esse ligado ao anel aromático, aí não seria mais um fenol, seria um álcool, entendeu? Então nesse caso aqui você tem que ter o OH ligado diretamente ao anel aromático, certo? Então, nessa questãozinha aqui, ó, quando a gente for colocar o nome, né, a nomenclatura oficial desses fenóis, nós temos duas maneiras. Só que uma mais atualizada é essa aqui de baixo, onde você vai chamar simplesmente de fenol. Ou seja, quando eu usar a palavra fenol, eu já estou dizendo para vocês que aí vai ter o OH ligado diretamente ao anel aromático. Mas outra maneira que a gente tinha antigamente era chamar hidroxibenzeno. Vocês veem por aí ainda esse nome hidroxibenzeno. Hoje isso daí foi substituído por fenol, certo? Então, meu povo, aqui ó, um exemplozinho, tá? O fenol, ele tem que ter o quê? No mínimo 6 átomos de carbono, né? E as ligações duplas alternadas com simples. E aqui nós temos o seguinte, ó. Isso daqui, né? CH2CH3. Isso é o radical etil, certo? Etil. Então, quando você for colocar aqui o nome dele, ó, você vai colocar simplesmente dessa maneira, ó. Vai ficar aqui 3-etil, aqui normal, sem ser maiúsculo, né? Etil. E agora você vai colocar aqui fenol. Então, ó, no carbono 3 do anel aromático, eu vou ter aqui o etil. E aqui, tudo isso aqui, ó, representa o fenol. Ok, meu povo? 3-etilfenol. Certo? Vejam que aqui eu fiz a numeração da cadeia. Começando aqui de cima, ó, você sempre começa a numeração do carbono que tem o OH. Aí depois você vai seguir no sentido que o radical fique no menor também. Entendeu? Ó, por exemplo, se o radical aqui está perto dessa maneira, então eu vou puxar para aqui. Ó. Esse aqui é o 1 evento. 1, 2, 3, aí 4, 5, 6. Ok? Já, por exemplo, nesse outro aqui da minha direita, vocês já sabem, pessoal, que aqui tu vai ter um átomo de carbono. Não apareceu, mas tem. Tá certo? Aqui, ó, tem um átomo de carbono. Certo? Então, nós vamos ter, ó, esse radicalzinho, que no caso tem 2 carbonos. Isso aqui é o radical etil, né? E tem esse outro radical aqui, o CH3, que esse daqui vai ser o radical metil. Certo, pessoal? Então, ó, fiz aqui a numeração 1. Aí aqui você tanto podia vir para o lado de cá, como para o lado de lá. Ó, porque 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, tem um radical no 3 e outro no 5. E como eu fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, também vai dar a mesma coisa. Então essa daí estaria correto, tá? O sentido horário ou anti-horário. Ia dar a mesma coisa. Então, feito isso daqui, vamos colocar agora o nome dessa estrutura. Aqui, pessoal, ficaria, ó, por ordem alfabética. Primeiro vem um radical etil, que está no 3º carbono, 3-etil. Depois vem um radical metil, que está no 5º carbono. Aí agora nós vamos colocar aqui o nome fenol. Lembre-se, meu povo, quando eu falo a vocês, quando eu falo aqui, ó, fenol, eu estou dizendo que eu tenho o OH ligado diretamente ao anel aromático. Então, quando for uma questão que você for fazer, tiver o nome, né, para colocar a estrutura, então quando aparece fenol, é porque já está tudo emendado. OH está junto com o anel aromático. Ok, galerinha? Tranquilo? Muito bem.
Então aqui, para a gente ver aqui outro detalhe, ó, os fenóis que apresentam um radical, né, ou seja, os fenóis que apresentam um radical aí, né, pode-se usar os prefixos de posição, aqueles mesmos que nós aprendemos lá nos hidrocarbonetos aromáticos. Com exceção, é claro, que aqui vai ser fenol. Então, eu tenho que ter já o OH ligado diretamente ao anel aromático, né? E um radical apenas. Não pode ter mais de um. Se tiver mais de um, já não posso mais utilizar as posições. Quem são os prefixos de posição que vocês têm? Orto ou simplesmente O, que vai ser 1,2, ou seja, o OH no 1 e o radical no 2. Meta ou simplesmente o M, que vai ser 1,3. Ou para, que é o P, que vai ser 1,4. Certo, pessoal? Beleza? Então vamos ver aqui o exemplo. Tá aqui, ó. 3 situações. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui, né, é numerar a cadeia. Eu sempre vou começar a numerar. Sempre começo de onde? Do carbono que está com OH. Esse é o 1. Esse é o 2. Aí vem 3. 4. 5. 6. Vamos numerar isso também? Vou numerar logo tudo de uma vez. 1. 2. Carbono 3. Carbono 4. Carbono 5. Carbono 6. Esse daqui, né? Como distante, aqui embaixo. 1. 2. 3. 4. 5. E o 6. Muito bem. Então, pessoal, como falo aí na questão, eu posso ter apenas 3 posições: orto, meta e para. Então, por exemplo, aqui é o seguinte: eu tanto como você vai colocar o nome, você tanto pode colocar o nome usando os números, tá? Como também pode colocar o nome usando as posições. Por exemplo, desses 3 compostos aqui, se eu fosse colocar os números, aqui ficaria, ó, 2-metilfenol. Ou seja, no segundo átomo de carbono eu tenho um metil e aqui o fenol, que é toda a estrutura, né? Esse daqui ficava o quê? 3-metilfenol, né? Ou seja, o CH3 agora estaria no terceiro carbono. E esse outro aqui ficaria o quê? 4-metilfenol. Ok, pessoal? 4-metilfenol. Então, isso daqui é colocando os números. Só que você também tem uma outra maneira de colocar aqui os que tem OH e apenas um radical, que seria através da posição. Aqui, pessoal, se eu tenho 1 e 2, o OH no carbono 1 e o metil no carbono 2, eu posso colocar isso daqui, ao invés de colocar 2-metil, eu posso colocar ortometilfenol. Tanto você pode colocar ortometilfenol como simplesmente O-metilfenol, certo? Esse outro aqui, ó, ficaria o quê? Meta-metilfenol, né? Meta-metilfenol, porque 1 e 3. E esse outro poderia ficar o quê? Para metilfenol. Ok, galera, então isso daqui acontece quando você tem apenas um radicalzinho ligado diretamente aí ao fenol. Se tiver, lembrando, se tiver mais de um radical, aí tem que usar, só vai a numeração. Ok? Muito bem. Para nós finalizarmos aqui a nossa aulinha, para não estender muito, nós temos aqui algumas informações também a respeito das funções hidroxiladas. Os álcoois, só informação, os álcoois e os fenóis
são compostos polares com interação pontos de hidrogênio. Pessoal, por que são compostos polares? Porque quando você vem aqui, ó, nessa partezinha aqui do álcool, ele vai apresentar um lado, aqui, ó, um ladozinho, o O negativo, certo? E aqui um ladozinho do H, um lado positivo, certo? Então, essa partezinha aqui vai dar pra gente que ela é polar. Positivo, negativo. Como vocês podem ver aqui, ó, nesse desenhozinho, parece um cachorro, mas aqui é uma fórmula, né, uma estruturazinha aí de bolas. Então, essa parte aqui, ó, essa parte, ela vai ser uma parte polar, né? É uma partezinha polar. E essa outra parte aqui vai ficar mais apolar. É por isso, pessoal, que o álcool etílico etanol, ele tanto vai se misturar com a água, porque pega essa parte polar, porque a água também é polar, então polar com polar se mistura. Então o álcool tanto vai se misturar com a água, como também vai se misturar com a gasolina. Porque a gasolina, ela é o que? Apolar. Então, o álcool ele é comum dos dois, certo? Então, tanto os álcools como os fenóis são compostos polares e a interação vai ser pontes de hidrogênio ou ligação de hidrogênio. Por quê? Porque o hidrogênio, que está, vocês estão vendo aqui, ó, o hidrogênio está ligado com o oxigênio, tá certo? Em termos de informação, isso aqui é importante. Os álcools e os fenóis são solúveis em água, porém esta solubilidade diminui com o aumento da cadeia. Gustavo, não entendi muito não. Pessoal, é o seguinte, se você pegar um composto aqui, ó, aí o que acontece? Por exemplo, aqui vai ser um álcool bem grande, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, essa partezinha que a gente tem aqui, ó, essa partezinha que a gente tem aqui, ela vai ser a parte polar, ou seja, é a parte que vai se misturar com a água, tá? E toda essa outra parte que a gente tem aqui, né, vai ser a parte apolar, ou seja, não se mistura com a água. Então é por isso que vai acontecer isso. Quanto maior for a cadeia, tanto do álcool como dos fenóis, quanto mais carbono for aparecendo, menor vai ficar a solubilidade. Ou seja, vai diminuir aí a solubilidade neles. Entendeu, galerinha? É o que diz aqui a questão, ó. Tanto os álcools como os fenóis são solúveis em água, porém essa solubilidade ela diminui com o aumento da cadeia. Ok? E outra parte aqui, pessoal, é o seguinte. O ponto de ebulição dos fenóis e álcoois aumentam com o aumento da cadeia. Entendeu aí? Por exemplo, aqui, ó, essa cadeia só tem aqui 2 carbonos, né? É o etanol. Então, olha o ponto de ebulição dele aí. 78,37 graus Celsius. Aqui esse outro agora vai apresentar, ó, 4 átomos de carbono. Olha o ponto de ebulição dele, é o butanol aí. Tá vendo? 117,7 graus Celsius. Então é justamente o que eu comentei com vocês agora, né? Quanto maior for a cadeia, menor a solubilidade dele em água e maior o ponto de ebulição. Eles são grandezas inversamente proporcional. Um aumenta e o outro diminui. Ok, pessoal? Então aí, esses dois elementos fazem parte das funções organas oxigenadas, né? Hidroxiladas, porque apresentam a hidroxila que é o OH, ligado diretamente a um carbono saturado, se for o caso do álcool, ou ligado diretamente ao anel aromático, se for o caso de um fenol. Beleza, pessoal? Então, forte abraço aí, obrigado pela atenção de vocês aí.
em mais uma aula de Química.